A gente tá ouvindo uma música da cantora que chama MC Carol. E a MC Carol mandou o recado dela aí, dizendo que quem descobriu o Brasil não foi Cabral. E aí você, né, ao longo dos seus 12, 13 anos de vida, né, muita vida que você tem aí, muitos anos vividos, você pensa, cara, surreal, porque sempre me falaram que quem descobriu o Brasil foi Cabral. Porém, em 1500, quando a expedição portuguesa e as 13 caravelas chegam ao Brasil, que até então não tinha esse nome dado para os portugueses devido à árvore que mais existia e que possibilitou um dos primeiros comércios dos portugueses explorando o Brasil, pau-brasil, foi dado esse nome. A primeira coisa que a gente tem que entender é que em 1500, né, período ali do Renascimento, fim da Idade Média, início da Moderna, os portugueses empreendiam grandes navegações. O mar até então era muito desconhecido, o mar era pouco navegado, o mar era um espaço de medo. O que há no epicentro desse mar, o português ainda não sabia, mas o português nesse momento estava empreendendo essas grandes navegações e pela rota estabelecida, a ideia de Portugal era chegar nas Índias. Porém, chegaram no espaço, no território que viria a se chamar Brasil, como eles mesmos nomearam. E daí já tá, né, o primeiro problema de nomenclatura. Porque como esperavam chegar nas Índias, chegam no Brasil e nomeia os povos originários de índios. A primeira coisa que você tem que saber é, se algum dia você encontrar um povo originário, chame esse povo originário de povo originário, né? O índio é um povo originário. E por que é importante chamar o índio de povo originário? Porque chamar o índio de índio, como eu já tô chamando pelo vício, né, de achar que isso é o correto, você tá dizendo para esse índio que o nome dele foi dado pelos portugueses. E esse índio já existia antes dos portugueses. A história do Brasil não começa com Portugal. Muito pelo contrário. A história de milhões e milhões de habitantes do território que viria a se chamar Brasil acaba com Portugal. Porque quando Portugal chega com as 13 caravelas e Pedro Álvares Cabral, eles trazem a tuberculose e nesse momento a história de 1 milhão de povos nativos acaba. Porque eles morrem de tuberculose, sem contar outros confrontos que eles tiveram. Tá bom, professora? A senhora já desconstruiu aí, já cantou até um funk, vamos pagar uma aula de coreografia pra senhora, porque a senhora tá péssima. Mas como assim Pedro Álvares não descobriu o Brasil? Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, já há 6 milhões de habitantes, como eu disse pra vocês, povos originários. Então, Pedro Álvares não descobre o Brasil porque o Brasil já era habitado, o Brasil já tinha sua história, o Brasil já tinha vários e vários e vários anos, né? Mais de séculos de história. O Brasil já tinha aqui uma cultura, uma religião, aliás, várias culturas e várias religiões, várias tribos, organização política, já tinha sua forma ali de organização social, as grandes tribos, as pequenas tribos, as tribos afastadas, e Portugal chega e caminha registrando que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, sendo que o Brasil já existia. Ok. Por que é importante falar que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil e sim achou o Brasil, encontrou o Brasil? Ou descobriu o Brasil dentro de 10 aspas? Porque falar que Pedro Álvares descobriu o Brasil é desconsiderar a história de 6 milhões de índios aproximadamente que moravam nesse espaço, que viviam nesse espaço e que tinham uma história nesse espaço. Imagina, você tá aí na sua casa, de boaça, Netflix, mandando aí no controle, porque seu irmão mais novo tá dormindo, fazendo as suas coisas, tomando seu Nescau porque Todd é ruim, comendo seu pão de boaça, sentado aí no seu sofá, e chega um grupo de pessoas, né, para o carrão lá fora, a Hilux, desce, bate palma, entra pra sua casa sem explicar nada, você não abre o portão, mas elas invadem, toma o controle, muda a série do Netflix, bebe seu Nescau, olha pra você e fala assim, agora você tá aqui pra me servir. Eu vou te civilizar, porque você foi civilizado errado. Você tem um cachorro e a gente não quer mais que você tenha um cachorro, você vai ter uma vaca. Porque faz parte dessa civilização o culto e a adoração a vacas. Senão você vai ter uma vaca e não mais um cachorro. Cachorro não faz sentido, não vai ser um animal doméstico. Vamos ter uma vaca de animal de estimação e agora você vai me servir.
Pode começar lavando o banheiro, mais tarde você vai fazer massagem no meu pé. A partir de agora, toda matéria-prima que tiver aqui na sua casa, comida, dinheiro, joia, vai ser minha. E é assim, não tem explicação. Não, professora, não vai rolar, né? Como assim? Em 1500 isso acontece. Pedro Álvares Cabral chega, toma o controle da televisão e fala para os índios assim: olha, agora vai rolar é o seguinte: vocês vão trabalhar para mandar dinheiro para a coroa portuguesa. Vocês vão trabalhar, trabalho literalmente escravo, se caracteriza como trabalho escravo. Eu vou civilizar vocês. Esse negócio aí de andar nu tá errado, banho de rio tá errado, esse negócio aí de viver da natureza também tá muito errado. Eu vou civilizar, vamos usar roupinha, eu vou exterminar, porque aquele que não aceitar, antes que você fale, professora, mas os índios aceitaram, aquele que não aceitar vai ser exterminado. Eu vou explorar tanto a terra como os habitantes, eu vou povoar essa terra de quem eu quiser, eu vou conquistar e eu vou dominar. Olha só, a colonização no Brasil se dá nesse sentido. Os portugueses chegam, civilizam, porque como assim civilizam? Já havia uma cultura aqui, já havia um modo de viver, e aí Portugal chega com a ideia de superioridade. Eu preciso civilizar esse povo, eu preciso exterminar quem resistir, eu preciso explorar essa terra, eu preciso povoar de quem eu quiser, e eu preciso conquistar essa terra, e eu preciso dominar. Por que que os índios muitas vezes não resistem? Como assim não resistem, professora? Muitos índios aceitam. Primeiro, porque há uma pressão, imagina, né? Você tá lá, índio lá, né? Vamos chamar os povos originários, e aí de repente vê 13 caravelas, um povo com os chapelões enormes, né? Umas mulheres, num momento, vieram duas mulheres, né? A ideia inicial do relato. As mulheres muito ornamentadas, os homens também muito ornamentados. Essas pessoas chegam e falam uma língua que você não conhece. Essas pessoas, elas te mostram um espelho. Imagina você nunca ter visto um espelho na sua vida e você ter visto. E aí essa pessoa te entrega um espelho em troca do seu trabalho. Ou essa pessoa te obriga, essa pessoa te escraviza. Então a civilização que foi traga para o Brasil é uma civilização de muita violência. E como esse processo de descobrimento do Brasil se dá através de muita violência, seria muito errado a gente achar que Pedro Álvares descobriu o Brasil de forma pacífica, e é por isso que a gente fala português, e é por isso que a gente tem uma certa aversão a Portugal, mas nada demais, e é por isso que no dia 19 de abril a gente comemora o Dia do Índio. Porque o índio, que é o povo originário desse país, que é o dono desse país, a história inicial desse país, foi exterminado, foi explorado, foi roubado. E esse povo foi tão diminuído que no dia 19 de abril a gente comemora o Dia do Índio. Mas todo dia era dia de índio. Agora a gente só conhece o dia 19 de abril. E por que isso acontece? Porque o extermínio e a civilização retiraram esses índios do papel central da história do Brasil. Então, Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil, achou o Brasil, encontrou o Brasil, explorou o Brasil e fez com que o início da história brasileira fosse cheia de violência, cheia de morte e cheia de extermínio. Capítulos das próximas aulas. Então, você que fez aí a sua atividade prévia, se você, muito que provável, após ter acesso a esse conhecimento, você vai lá e vai voltar naquela atividade lá do índio, talvez vai apagar, vai rever, faz esse exercício aí, por favor. Saudade de vocês, meninos.